Olá, amigas! Como estão vocês? Estamos há algum tempo sem nos encontrar, mas quero desejar a todas uma ótima noite, um bom encontro, mesmo que este seja virtual. Quero saudar vocês com o Salmo 118, versículo 24, onde nós lemos: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Estamos vivendo um período que certamente nenhuma de nós imaginou que iria passar. Isolamento social, ficar em casa, não ir trabalhar, cuidar da família 24 horas por dia, não poder sair para passeios, compras, não poder ir nos cultos, não poder participar do ABC e tantas outras situações que estamos vivenciando. O Salmo nos diz que o Senhor fez este dia e podemos nos alegrar nele. Tudo isso nos faz lembrar do texto de Eclesiastes 3, 1-9, onde nós lemos: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Volta ao versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Que nós, você e eu, possamos aproveitar este tempo que recebemos de Deus para dar o nosso melhor. Também nesse tempo de isolamento social, que nós possamos ter o nosso coração aberto para aquilo que Deus quer nos falar. Deixemos que Deus use esse tempo também para nos ensinar e nos fortalecer na nossa fé. Quero convidá-las ainda para uma palavra de oração. Querido e bondoso Deus, te somos gratos, porque mesmo quando nós não podemos estar juntas pessoalmente, nós temos a oportunidade de ter comunhão, porque sabemos que Tu estás conosco e Tu és também o motivo desse nosso encontro hoje, que é virtual. Obrigado pelos meios de comunicação que nós temos, que podem nos aproximar e podem trazer ao nosso coração a Tua palavra. Que esse tempo que estamos vivendo, experimentando, seja também um tempo de bênção nas nossas vidas. Que a Tua palavra também possa falar ao nosso coração nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Olá, meninas do ABC, que legal que você está aí assistindo mais um vídeo, acompanhando mais um programa nosso. Por enquanto nós vamos desse jeito, mais legal que você está aí. E eu quero convidar você a louvar o Senhor comigo, através de uma música que diz que nós podemos louvar e temos muito a louvar ao Senhor desde o amanhecer até que o sol se ponha. Espero que você consiga acompanhar ela comigo. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos ao nome de Deus. Desde o amanhecer até que se ponha o sol, louvemos
Quem de nós não gostaria de ser produtivo, de ser abençoado e poder abençoar outras pessoas? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 1 e nós vamos ler o texto que nós vamos estudar hoje juntas. Eu vou ler dos versículos 1 até o versículo 6. Lá diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo 1 começa dizendo bem-aventurado. Bem-aventurado é uma palavra para feliz, abençoado. Esse contente é o homem que o Salmo descreve ali. E ele começa dizendo 3 coisas que o homem feliz ele não faz. Ele começa com uma coisa que não acontece na vida do homem feliz. Começa dizendo então que ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém, ele não se assenta com os perversos. Se nós prestarmos atenção, o ímpio, o perverso, o pecador, que fala ali no versículo 1, na verdade está falando da mesma pessoa, de uma mesma característica, são sinônimos. O ímpio, o pecador e o zombador, o perverso, seja como estiver aí na sua Bíblia, está se referindo à mesma pessoa, a uma pessoa que não reconhece a Deus na sua vida, que pensa que não precisa de Deus, que é indiferente a Deus, a sua palavra e a sua vontade. Essas pessoas, elas acreditam que podem ser juízes da própria vida, que podem ser os donos da própria vida e fazer aquilo que lhes agrada. Ele não reconhece que é um pecador e rejeita completamente a Deus. E o que o homem feliz faz é que ele não anda no conselho dos ímpios, ele não anda no conselho dessas pessoas. Isso quer dizer que ele não anda no esquema dessa galera. Ele não cria na sua vida o mesmo estilo de vida que essas pessoas levam. Ele não anda como se Deus não importasse, ele não anda como se Deus não fosse necessário. Depois ele continua falando que esse homem que é feliz, ele também não permanece no caminho dessas pessoas. Isso significa, ele não anda e nem sequer para no caminho delas, e o versículo continua dizendo, ele também não se assenta junto com essas pessoas, na roda onde eles estão zombando, onde eles estão menosprezando. O que esse versículo nos mostra é que o homem que é feliz, que é bem-aventurado, ele não cria intimidade com pessoas que não amam a Deus. Ali o versículo mostra que primeiro o homem caminha, depois o homem permanece e depois o homem senta. Ele mostra um crescente de intimidade. E em nenhuma dessas etapas está o homem que é feliz. Ele não caminha, ele não permanece e ele não se assenta. É interessante a gente perceber que esse versículo ele nos mostra que não é de uma hora para outra que nós vamos nos assentar com os pecadores e falar como eles e agir como eles. Mas isso começa com uma coisa simples, que é aceitar um conselho. Aceitar um simples conselho de alguém que não ama a Deus. Um conselho que vai contra a vontade de Deus. Algo simples, que termina na intimidade com aqueles que não amam a Deus, em se tornar como aqueles que não amam a Deus. É importante nós percebermos como aquele que é feliz, aquele que é bem-aventurado, ele diz não para as pequenas influências dos homens que não amam a Deus, para não ser surpreendido com grandes influências na sua vida.
A verdade é que nós somos influenciados pelas pessoas e quanto mais íntimos nós nos tornamos delas, mais elas têm acesso à nossa vida, mais elas têm a capacidade de nos ajudar, de nos aconselhar e mais nós damos ouvidos a elas. E é por isso que esse versículo não está dizendo que nós não devemos ter amigos que não são cristãos, que nós não devemos trabalhar com pessoas que não são cristãs. Ele está dizendo que nós não devemos ter essas pessoas como referências na nossa vida. Se nós pensarmos em Jesus, ele sentava com pecadores, ele tinha refeição ali com pessoas que não conheciam a Deus, não amavam a Deus. Mas ele amava essas pessoas e por isso ele se sentava com elas, ele ouvia elas. Mas o que o versículo do Salmo 1 quer nos dizer é que nós vamos estar com elas, mas não vamos nos deixar influenciar. Jesus tinha os seus amigos mais íntimos, que eram os discípulos. Ele podia se sentar com aqueles que eram pecadores, porque ele sentava com os seus discípulos e porque ali ele encontrava a intimidade e porque ele também tinha uma intimidade muito grande com o seu Pai. Ele tirava todos os dias um tempo para orar, ele vivia na presença de Deus. Por isso, aqui fica uma dica bem especial se nós queremos buscar a felicidade. Em quem nós buscamos a intimidade, com quem nós buscamos conselhos. Nós devemos procurar conselhos, nós devemos procurar intimidade, proximidade com aqueles que amam a Deus, assim como nós amamos. Porque senão nós vamos acabar sendo influenciados de uma maneira negativa por aqueles que estão nem aí para Deus, estão indiferentes a Ele. O texto continua dizendo que ao invés de fazer isso, de andar com aqueles que não amam a Deus, fazer aquilo que eles fazem, ser influenciados por Ele, o homem que é feliz, ele medita na palavra de Deus. Ali diz, na lei do Senhor. Ele não está falando só sobre os 10 mandamentos, ele está falando da palavra de Deus como um todo. O homem que é feliz medita nessa lei e ele diz mais, ele tem prazer em meditar. E esse prazer ele não é só uma alegria, mas significa que ele dá importância à palavra de Deus, que ele se inclina para ouvir e para entender a palavra de Deus. Esse homem que tem prazer nessa palavra, ele submete toda a sua vida à palavra de Deus. Porque ele sabe que a palavra de Deus revela a sua vontade e revela aquilo que é o melhor para os seus filhos. O tempo daquele que é feliz é ocupado pela palavra de Deus. A sua mente, ela é cheia, ela é inundada, encharcada da palavra de Deus. Aqui nós temos um princípio muito importante do que é a vida devocional. Talvez você já tenha ouvido, né? Que eu faço o meu devocional diário, alguém comentando sobre isso. O que é o devocional? É o tempo em que nós temos para parar e ler a palavra de Deus, nos alimentar dela, para que durante o nosso dia nós possamos meditar nessa palavra, para então, finalmente, começar a viver essa palavra. Então nós lemos, nós meditamos e então nós vivemos. Se nós não lemos a palavra de Deus, como é que nós vamos saber como viver a vontade de Deus? Nós precisamos começar pelo primeiro passo, que é lendo a palavra de Deus. E então nós vamos meditar. Isso significa pensar, o que essa palavra tem a ver com a minha vida? Senhor Jesus, o que é que eu posso aprender com essa palavra? Me mostra, Senhor, o que na minha vida precisa de ser diferente por causa dessa palavra, por causa disso que o Senhor está me orientando nessa palavra. Se nós lembramos das vacas, né, elas comem seu alimento e depois elas ruminam, elas trazem de volta esse alimento para continuar mastigando. E é isso que nós somos chamados a fazer, a ler a palavra, guardá-la no nosso coração e de vez em quando, durante o nosso dia, nós trazermos essa palavra de novo à nossa mente e refletirmos sobre ela e lembrarmos dela ao longo do nosso dia, aplicarmos ela na nossa vida. E então essa palavra que invadiu nossa mente e o nosso coração, ela vai ser transformada em ações, ela vai se transformar em prática e nós vamos passar a viver essa palavra.
porque ela já penetrou o nosso mais íntimo. E aí eu tenho umas perguntas para você refletir. Você tem tirado tempo para essa palavra de Deus? Você permite que essa palavra ela esteja orientando a sua vida e as suas decisões? Você se esforça para perceber como você pode aplicar essa palavra na tua vida? Aqui está o segredo do homem que é feliz. Ele conhece a palavra de Deus e ele vive a palavra de Deus. Uma terceira coisa que nós podemos ver sobre esse homem é que ele é como uma árvore plantada na beira de uma corrente de água. Você imagina, se não é esse o lugar melhor para uma árvore estar plantada? Ela está muito bem servida com a água fresca, água corrente. É dessa maneira que enxerga a si mesmo o homem que vive meditando e vive na palavra de Deus. Ele sabe que ele tem um lugar privilegiado. Ele sabe que ao lado dele está a corrente de água, onde ele pode pegar tudo aquilo que for necessário para a sua vida. Por quê? Porque essa palavra, ela não é só a palavra de Deus, mas ela é a forma do próprio Deus vir ao nosso encontro e revelar a si mesmo. Quando nós estamos ouvindo sobre a palavra de Deus, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, é o próprio Deus que vem ao nosso encontro e fala conosco. Fala aquilo que é a sua vontade, fala sobre quem Ele é e fala sobre quem nós somos diante dEle. É o próprio Deus que vem, se revela e sustenta a esse homem que medita na sua palavra. E 3 consequências nós podemos ver dessa posição em que essa árvore se coloca. A primeira é que ela produz frutos no devido tempo. A segunda é que ela não murcha. E a terceira é que ela prospera. A mesma coisa acontece para aquele que vive firmado na palavra de Deus, que vive com as suas raízes ali na palavra, recebendo tudo aquilo que é necessário no seu mais íntimo, na sua mente e no seu coração. Primeira coisa que acontece com esse que está firme na palavra de Deus é que ele produz frutos. Sabe, essa palavra de Deus, ela é viva e ela é capaz de gerar em nós coisas boas e novas que nós não geraríamos por nós mesmos. Essa palavra produz frutos em nós. Ela cria em nós novos bons hábitos. Ela cria em nós sentimento de gratidão, sentimento de esperança. Por causa do tempo que nós dedicamos a essa palavra, ela produz em nós algo bom e nos torna úteis, nos torna capazes de produzir um fruto. Nós somos transformadas por essa palavra. E sabe, a Bíblia nos diz em João 1 que Jesus é a palavra de Deus que se fez carne. Jesus é a palavra de Deus que habitou em um homem que era o próprio Deus. E se nós olhamos para essa palavra, que é Deus revelado em Jesus, nós percebemos como essa palavra pode nos transformar, como ela é realmente viva, como o nosso Deus é um Deus que é vivo e que pode nos sustentar e que pode transformar a nossa vida, para que nós possamos produzir coisas boas. Gálatas 5 nos diz que o fruto do Espírito é paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Você pensa que é isso que a palavra de Deus quer produzir na tua vida? É isso que você pode receber quando você recebe a palavra de Deus, o próprio Jesus, na nossa vida. É isso que o Espírito Santo realiza. É isso que está oferecido para você através dessa palavra. Então, provavelmente você tem aí na sua casa. Quantas vezes nós deixamos essa oportunidade de receber essa palavra viva e ser transformados por ela? Nós deixamos de lado e damos prioridade a outras coisas. Perdemos a oportunidade de ouvir a voz de Deus e de ser transformado, renovado por Ele. A segunda coisa que acontece com aquele que tem as suas raízes firmadas na palavra de Deus é que ele não murcha. É interessante que a árvore ela passa por várias estações. Ela passa pelo inverno, ela passa pelo outono, onde suas folhas caem, passa pelo verão, onde o calor é intenso, mas ela não murcha.
A mesma coisa acontece com aquele que ama a Deus e que dedica tempo à sua palavra. As circunstâncias ao seu redor, elas vão mudar, elas vão se tornar difíceis, elas vão se tornar muito complicadas, tristes, mas ainda assim ele permanece vivo, ele permanece sem murchar, porque ele tem as suas raízes fixas naquilo que realmente importa. E por isso tanto faz o que vai acontecer ao seu redor, porque ele está firme na palavra de Deus. Ele está firme naquilo que continua trazendo vida a ele, ainda que as coisas ao redor elas estejam mortas e estejam trazendo sofrimento. A terceira coisa que acontece é aquele que ama a Deus e que permanece na sua palavra é que ele prospera. E é interessante que esse prosperar nós logo remetemos a ter muito dinheiro, ter coisas caras, ter sucesso. Mas sabe, nesse texto, ele não está falando que o homem recebe algo para si em troca de algo que ele fez. Esse versículo diz que ele prospera, significa que ele vai fazer com que outros prosperem. É aquilo que ele faz que leva aos outros prosperidade, que leva aos outros bênção. Então não tem a ver com ter tudo aquilo que é necessário de dinheiro ou até mais do que é necessário, mas significa abençoar outras pessoas. É trazer prosperidade a outras pessoas. É aquele que causa o bem na vida dos outros. Você imagina uma árvore, como ela pode ser útil para passarinhos, pode ser útil trazendo sua sombra, trazendo adubo para outras plantas. É isso que Deus quer fazer com a nossa vida e é isso que a palavra de Deus faz através de nós. O versículo 4 ele nos mostra que o ímpio ele é muito diferente daquele que é justo, daquele que ama Deus. Ele diz, ele não é como a árvore que está na corrente de água, mas ele é como palha. E se nós pensamos, a palha, ela é inútil. Você deve imaginar, talvez você já deve ter feito, quando nós torramos o amendoim e descascamos ele. Então nós tentamos tirar aquilo que é inútil, aquilo que é palha, e nós vamos assoprando. É isso que o versículo diz, a palha é levada com o vento. E o versículo 5 ainda nos fala que o ímpio, ele não vai ser capaz de passar pelo juízo de Deus. Ele não vai ser capaz de permanecer com os justos. Não há semelhança entre a palha e uma árvore que está junto à corrente de água. É muita diferença. E o ímpio não vai ser capaz de ser julgado por Deus como justo, como bom. Ele é inútil. Ele é palha que é levada com o vento. O versículo 6 ele nos apresenta os dois caminhos que estão nesse capítulo. O caminho daquele que é justo e o caminho daquele que é ímpio. O versículo nos diz que Deus conhece o caminho do justo. E nós já ouvimos na outra mensagem que o conhecer na Bíblia é um conhecer muito diferente. É um conhecer de um relacionamento pessoal e de um relacionamento íntimo. Quando o versículo nos diz que Deus conhece o caminho do justo, significa que Deus tem um relacionamento pessoal. E quem conhece é aquele que ama. Deus ama o justo. Deus se encontra com ele. E como ele faz isso? Através da sua palavra, como nós já ouvimos. Diferente do ímpio, Deus não o conhece como conhece ao justo. Deus não tem com ele um relacionamento pessoal porque ele teve a sua vida indiferente a Deus e a sua palavra. A Bíblia nos diz que o ímpio perecerá. O seu caminho vai dar em nada. É um caminho que não frutifica, um caminho que não dura, é um caminho que acaba. Com a apresentação desse versículo, o Salmo nos coloca diante de uma decisão. Ele apresenta dois caminhos ao longo de todo o capítulo. Ele nos mostra como nós começamos em cada um dos caminhos. O justo, ele começa meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e durante a sua vida ele se torna frutífero e ele termina sendo conhecido por Deus e sendo amado por Deus. Mas o injusto, o ímpio, ele começa a sua vida indiferente a Deus, zombando, e depois ele se torna como palha e o seu fim é a morte.
É isso que o nosso capítulo nos apresenta, 2 caminhos. E quando ele nos apresenta esses 2 caminhos, ele nos coloca diante de uma decisão. Ou talvez ele nos revele em que caminho nós estamos seguindo. Verdade é que nós estamos em um desses 2 caminhos, cada um de nós. E se você ainda não decidiu pelo caminho que é o caminho da lei, o caminho do amor, a palavra do Senhor, e de meditar nessa palavra e buscar a esse Deus um relacionamento pessoal, então você está no caminho dos ímpios. E nós já podemos avistar o fim daqueles que não buscam a Deus. Eu pergunto para você, em que começo você está? Você já pode perceber aí na sua vida em qual caminho você está trilhando. E a segunda pergunta que eu quero fazer para você é: você está satisfeita com o resultado que esse caminho vai trazer? Eu quero animar você a perceber e a aceitar na sua vida o caminho que é o caminho do Senhor. O caminho que leva à vida, que nos leva a ser bem-aventurados, a sermos felizes, a dedicarmos a nossa vida e a nossa mente a nos ocupar com a palavra de Deus, a fazer aquilo que ela nos orienta e a ter um relacionamento pessoal com esse Senhor. Em João 14:6, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. O verdadeiro caminho que nós temos a opção de trilhar é o caminho que Jesus Cristo fez por nós. O caminho que passa por sofrimento, mas é um caminho que leva à vida eterna. Ele também é a verdadeira fonte de água. Ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele é a fonte de água viva em quem nós podemos colocar as nossas raízes, em Jesus Cristo. E Ele nos ama e Ele nos oferece essa oportunidade para nós fazermos isso com a nossa vida. E por isso eu quero desafiar você a buscar essa palavra de Deus, a dedicar tempo a ela, priorizá-la na sua vida. Busque essa palavra, medite nessa palavra, e aquilo que você não compreender, busque compreender, busque ajuda. E cerque-se de pessoas que podem te influenciar, pessoas que também amam a Deus. Não deixe os seus amigos que não conhecem a Deus de lado. Não é isso que o texto está nos chamando a fazer. Continue com esses amigos, mas repense quem são os amigos que influenciam a sua vida, que influenciam as suas decisões. Busque a alegria, a felicidade que Deus oferece através desse caminho que é Jesus Cristo. Quer sobreviver às circunstâncias difíceis do mundo e ainda abençoar outras pessoas? Então receba na sua vida aquilo que Jesus oferece. Que Deus te abençoe.